sol a sol. Estou curtindo o som da Educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da Educadora. Na Educadora o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, Educadora. É nessa onda que eu vou, Educadora. É nessa onda que eu vou, Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. Educadora. A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas. A sua voz, a sua vez. Educadora Meio-Dia. Oferecimento Despachante Novo Mundo. Luiz Pântano 578 Novo Mundo 3442-8027. Meio-dia, 34 minutos. Hoje é uma sexta-feira. Demora, mas finalmente chegou. A sexta-feira, dia 7 de julho de 2017. Boa tarde, Tayla Ramos. O povo quer saber como vai ficar o tempo nesse final de semana. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Vai continuar bastante frio, um final de semana gelado aqui na região. Tem previsão aí de máximas de 21, 22 graus. Isso durante a tarde, quando fica mais quente. E noite e madrugadas bastante frias, com máximas em torno de 11 graus. Então, deve ser um final de semana bastante frio, como foi essa semana. E diferente da semana que teve dias ensolarados e mesmo frio, né? O final de semana vai ser mais nebuloso, com o tempo nublado, mas não tem previsão de chuva. E só na segunda-feira que o tempo deve começar a mudar, a temperatura deve começar a subir na região. Nani Camargo, meio-dia, 35 minutos, nesta sexta-feira, véspera do Baile da Rainha do Rodeio de Limeira. Tem uma nota aqui a respeito, a respeito da campanha, melhor dizendo, de vacinação da Prefeitura Municipal de Limeira, da Secretaria Municipal da Saúde, que termina hoje. E é importante que adultos e jovens e até crianças, não é? Sejam vacinados, não é? Vacinem-se, porque com a mudança da temperatura, né? Com a diminuição da temperatura, tem muita gente espirrando e tossindo por aí, inclusive aqui no nosso ambiente de trabalho, né, Nani? Boa tarde. Boa tarde, Caio. E nós aqui especificamente fica até complicado, porque a gente trabalha num estúdio, né, Caio, que é fechado, então é bom se imunizar. Lembrando que essa campanha, ela já imunizou cerca de 60 mil pessoas, e aí o prazo foi prorrogado, ampliou-se o leque aí, né, do público-alvo. Então, como a gente citou, vamos lá. Então, pode ser idosos, gestantes, as puérperas, que é aquelas mulheres que acabaram de ter o bebê, profissionais da saúde, professores da rede pública e da rede privada, servidores públicos. Então, a vacinação é até às 4 da tarde, viu, Caio? Então, corram, aproveitem agora o horário do almoço, ou então até às 4, para não formar filas, e é bom se vacinar, então. Meio-dia e 36, este é o Educadora Meio-Dia ao vivo em todas as plataformas, no rádio, no AM 1020 da Educadora, no portal educadora.am, nos aplicativos para dispositivos móveis que você baixa de graça da lojinha do seu celular, no Facebook, é o rádio com imagem, você ouve e vê, e também no canal da Educadora no YouTube. Inscreva-se no canal da Educadora no YouTube. É simples, é só digitar educadora.tv, ou então você vai ao YouTube, procura Educadora AM, inscreve-se no canal, ouve e principalmente vê o nosso programa, o nosso novo estúdio da Educadora, todo vermelho, em tons mais quentes, é a nova Educadora, que você pode acompanhar, repito,
em todas as plataformas. O programa de hoje vai receber o pastor Newton Santos, que também é vereador, ex-presidente da Câmara Municipal de Limeira. No final do programa, nós também conversaremos com o Marcelo Cog, que é ex-secretário municipal e que é o presidente do Rodeio de Limeira, sobre o Baile da Rainha e sobre o Rodeio de Limeira, que chega no mês de setembro. Quero registrar aqui um boa tarde do Kleber Santos, que é apresentador da cidade de Aparecida do Norte. Ontem nós falamos dos romeiros, da romaria da mulherada, que saiu daqui de Limeira rumo a Aparecida do Norte. Ele está ouvindo a Educadora e nos parabeniza pelo programa. Muito obrigado. 12h38. Bruno, acabamos de fazer uma brincadeira com os nossos ouvintes, com ingressos para o show de amanhã. Nós podemos fazer novamente essa brincadeira aqui no Educadora Meio-Dia, ou segue o barco, toca o barco, sem a brincadeira e sem prêmios? Eu acho que tem... Boa tarde, Caio, boa tarde a todos. Eu acho que pelo menos mais 2 ingressos. Mais 2 ingressos? Mais 2 ingressos. Para ou Christian Ralph? 2 pares de ingressos. Porque às vezes 2 pares? Sorteia um, aí a esposa não vai poder levar o marido, ou o marido não vai poder levar a esposa. Acho que tem que ser 2 pares. Bom, então eu vou aumentar um pouco o nível de dificuldade para você ganhar os seus convites para o show de Christian Ralph amanhã no Baile da Rainha. Pelo WhatsApp da Educadora, 992225124, você manda uma mensagem com o seu nome e bairro e também os nomes verdadeiros de Christian Ralph. É muito fácil descobrir, Tayla, porque hoje tem o Dr. Google. Pois é, Caio, só pesquisando no Google. Eu não faço a menor ideia, mas com o celular na mão ou com o computador fica mais fácil. Porque Chitãozinho e Chororó, eu ia citar esse exemplo, chamam-se José e Durval. O Zezé de Camargo chama-se Mirosmar. Mirosmar. O Leonardo chama-se Emival. O Daniel chama-se Daniel, né? José Daniel Camilo. Mas o Christian e o Ralph não se chamam. Um deles... Dá uma dica, é meio parecidinho, um deles assim? Até usa o próprio nome. O outro não usa. Tá. Então é muito simples, você pesquisa no Google os nomes verdadeiros de Christian e Ralph. Então você coloca seu nome, eu sou Ana Maria, estou aqui na Vila Independência e os nomes são: eu sou a Tayla, estou aqui, qual é seu bairro mesmo, Tayla? Santa Adélia. No Santa Adélia, os nomes verdadeiros são. É simples de participar, é fácil de participar, eu só deixei um pouquinho mais complicado. WhatsApp da Educadora 992225124. E pelo telefone, Bruno, pelo telefone, vamos premiar com um par de ingressos para Christian Ralph amanhã no Gran São João, no Baile da Rainha. Vai ter o bar também, o bar do evento. Vai ter o camarote, open bar, mas vamos premiar a 15ª participação, pode ser? Pode ser. A 15ª participação ganha um par de convites para Christian Ralph, 21 13 50 20. O telefone já está liberado? Porque aí eu atendo uma participação, a Nani outra, a Tayla outra, o Bruno outra e assim sucessivamente. Aliás, como somos 4 aqui, a 16ª participação, porque aí todo mundo atende o mesmo número de participações. Portanto, pelo telefone 21 13 50 20, a 16ª participação será contemplada com um par de ingressos para o Baile da Rainha Christian Ralph amanhã no Gran São João. E aqui no WhatsApp, no Zap da Educadora, quem acertar os nomes de Christian e Ralph vai concorrer a outro par de ingressos. Alô, boa tarde. Boa tarde, Caio. Quem fala? Caio, é o seguinte, rapaz, eu não estou ligando para participar do ingresso, não. É o seguinte, não sei se é com você. Eu trabalho aqui no condomínio Saturno. Sim. E achei uns par de documentos aqui na calçada, sabe? Queria ver se apareceu o dono aí, rapaz. Você tá, você que fala. Tá muito bem. Bom, o nosso colega Carlos Gomide mora aí, Mora né? aí. Ele mora aqui, mas ele tá de repouso lá, com a neném dele, não estou vendo ele. Tá bem, então eu vou te pedir a gentileza de encaminhar esses documentos ao Carlos Gomide. E o Gomide trará na segunda-feira os documentos aqui e nós anunciaremos. Qual é o nome da pessoa que perdeu os documentos? Olha, tem até o endereço, viu, Caio? Que tem uma conta de luz junto, só que a conta de luz é em nome de outra pessoa, entendeu? Que é lá do Geada. Mas entendeu? fala o nome da pessoa nos documentos. Aí o endereço vou lá, nós não vamos divulgar. Cartão do SUS.
Bruno R. Fernandes Paulini. Bruno R. Fernandes Paulini. Paulini, outro cartão do SUS. Pedro Henrique Tavares de Melo. Ah, eu entendi, são vários documentos. Tem vários documentos, tem de vários. várias pessoas. Isso. Então eu vou pedir, meu amigo, para que você de fato encaminhe ao Carlos Gomídio, que é mais fácil, né? Tá, se você puder... É mais fácil. Olha, se você puder pelo menos anunciar aí o nome de uma pessoa que deve ser a que perdeu, Yara Dantas Tavares, que é um título de eleitor. Yara Dantas Tavares, Isso. o seu documento. Eu tenho um foi endereço encontrado aqui que ela da rua 14... Não dá o endereço, não dá o endereço. Nós não podemos dar o endereço de ninguém no rádio, mas o nome dela é Yara Dantas... Tavares. Yara Dantas Tavares. Tavares. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, eu vou pedir para que você faça a gentileza de encaminhar um dos moradores aí do Saturno, que é exatamente o nosso Carlos Gomídio. Aí nós informamos pelo rádio e também pelo Facebook. Muito bem, Caio. Aí, se a pessoa preferir diretamente com o Gomídio, ou o Gomídio traz aqui na segunda-feira o documento, também fica a critério da pessoa. Bom, vamos começar a brincadeira então. Vamos. 21 13 50 20. Aqui a gente atende de tudo e atende, claro, prazerosamente, porque uma das missões do programa, uma das missões da educadora é prestar serviço. Alô, boa tarde. Vamos para outra linha. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É o José Bispo. José Bispo, qual é o bairro? Parque Nacional das Dores, primeira etapa. Boa sorte para você, Zé Bispo. Vamos à segunda ligação, valendo convites para amanhã. Baile da Rainha com Christian Ralph. 21 13 50 20. Nani. Alô, quem fala? É o Wilson. Oi, Wilson. Que bairro você fala? Ouro Verde. É o Wilson? E qual é o seu sobrenome, Wilson? Ifer. Wilson? Desculpe, não entendi. Ifer. Muito obrigado. Muito obrigado. Wilson do Ouro Verde. Obrigada, pela Wilson. participação. Vamos à terceira ligação. Atende a Tayla. Alô, quem fala? Alô, boa tarde, Taila. Boa tarde. Melisse. Qual é o seu nome completo? Melisse da Silva Martins, E qual o seu bairro? Jardim Santo André. Muito bem, boa sorte. Mais uma Obrigada. participação vai atender o Bruno. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem tá falando? É a Sandra, Sandra de qual bairro? do Giada. Obrigado pela participação, Obrigado, Sandra. Quem já ganhou não pode ligar, hein? Vamos dar oportunidades a quem não ganhou ainda. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? A Cindy. De novo a Cindy. De novo. Obrigado, Tô Cindy. doida pra ganhar. Vai ligando aí. Nani Camargo. Alô, boa tarde. Alô? Alô, Oi, quem fala? Bianca. Oi, Bianca. Qual é o seu bairro? É aqui do Santa Adélia. Bianca do Santo Adélia. Boa sorte. Vamos lá, Tayla. Mais uma. Agora é a sétima, não é? Vamos lá. Exato. Boa tarde, quem fala? É o Fernando Neves. De novo, Fernando. Qual bairro, Fernando? Jardim Aeroporto. Eu tenho que ganhar esse vale convite. Boa, Fernando. Oitava participação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Fabrícia. Fabrícia, qual o seu bairro? Jardim São Pedro. Obrigado pela participação. Nona participação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem tá falando? É a Vidoni. Como? Da nossa Vidoni. Vidoni. De onde, Vidoni? Da Nossa Senhora das Dores. Quarta etapa. Muito obrigado, meu amor, por ter ligado. Vamos lá, a décima ligação. Nani Camargo. Boa tarde, quem está na linha? Maria Rita de Souza. Oi, Maria. Qual é o seu bairro? Abílio Pedro. Boa sorte, Maria. Décima obrigada. segunda. Tayla Ramos. Boa tarde, quem fala? A Sandra. Qual bairro, Sandra? Tá falando do Giada. Do Geada? Boa sorte, Sandra. Décima terceira, Bruno. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem tá falando? É Iracilda, Caio. Iracilda, qual bairro, Iracilda? Nossa Senhora das Dores, primeira etapa, Obrigado Caio. pela participação, meu amigo. Aliás, eu Obrigada fiz eu. uma confusão. Décima Agora é a décima terceira, não é a décima segunda. Atendeu o Bruno. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? A Zilda de Almeida Campos. Qual é o bairro, Zilda? Teixeira Marques. Vamos lá para a 14ª participação, Nani. Boa tarde, quem fala? Boa tarde, Delena. Helena? Delena. Qual é o seu bairro? Aeroporto. Muito bem, boa sorte. Tayla Ramos, 15ª. Boa tarde, quem fala? Oi, é Márcia.
Qual o seu bairro, Márcia? Águas da Serra. E finalmente a participação que vai ganhar a 16ª participação. Quem será, hein? Quem será? Que rufem os tambores. O Bruno vai atender. Alô, boa tarde. Opa, mais uma vez. Alô, boa Pra outra tarde. linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem tá falando? É a Luzia do Abílio Pedro. Ô, Luzia, vai no show amanhã? Não, não vou. Vai, quem que vai com os convites que a senhora ganhou agora? Ah, nem sei, viu? Então você vai me desculpar, Luzia. Você não sabe quem vai, então nós vamos fazer uma outra participação, porque, não é? Espera um pouquinho, minha gente. Não é assim, minha gente. Não é assim que funciona. Não entendi, né? Não entendi Não é assim também que a funciona. brincadeira. Liga aqui, o Fernando Neves tá desesperado Tá louco pra pra ganhar, ir no show. pra dar pra um amigo, né? Pra dar pra um amigo que tá desempregado. Aí liga, você vai no show? Não, não vou. O que você vai fazer com os convites? Não sei. Então mudou. Então mudei a regra. Só quem quer ir no Mudei a show, regra, né? Caramba, por que eu vou dar? Não é isso? Um par de convites pra uma pessoa que não quer. Eu tô dando um presente pra uma pessoa que não quer o presente. Não é isso? Então nós vamos fazer mais uma rodada aqui. Quando chegar na 20ª, a 20ª ligação ganha. Porque tem que querer. Se você não quer, se você quer qualquer outra coisa, você participa do programa pedindo qualquer outra coisa, não é? Ou oferecendo qualquer outra coisa, não é? Fazendo uma reclamação, uma queixa, um elogio, falando bem ou mal do prefeito, não é? Pedindo, estamos aqui à sua disposição. Agora, se você não quer ganhar o prêmio, não tem razão de você ligar, né? Você vai pegar os ingressos e jogar fora? Não, né? Não, tanta gente querendo ganhar. Então vamos lá, 17ª participação. Alô, boa tarde. Boa tarde, Caio. Quem tá falando? É a Gislaine, da 4ª etapa. Muito bem, Gislaine. Vamos lá, Nani. Agora 18ª. 18ª. Boa tarde, quem fala? Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Oi, qual é o seu nome? É Rose Silva, aqui do Águas da Serra. Ô, Rose, boa sorte. Vamos lá, Obrigada. para a 19ª participação. Boa tarde, quem fala? Boa tarde, é Paulo Marcelo, Qual o seu bairro, Paulo? Jardim Bandeirantes. Boa sorte. Finalmente o Bruno na 20ª participação. Vamos ver se esse ouvinte quer ir no show. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem tá falando? É a Elizabeth Aparecimento do Jardim São Manuel. Você vai no show, Beth? Eu não vou, mas o meu neto vai. Então tá bom. pronto. Qual que é o nome Porque do sabe onde neto? eu vou amanhã, Caio? Onde Eu não vou você poder vai? ir, porque se eu ia muito de gosto. Aham. Mas é que eu vou fazer janta para as lindas romeiras. Ah, que legal. Coisa bonita. Lá em coisa bonita. Pinhalzinho. Mas o Netão vai. Ah, vai. O neto vai. Se não, o filho. Esse ingresso vai ser bem-vindo. Tá bem, minha amiga. Parabéns, viu? Obrigada. 12h50. Cada coisa que tem, né? Eu não entendi até agora. O que a pessoa Não dá pra liga? entender, né? Ah, Caio, É, e não quer ganhar, entendi né? também, né? Eu liguei porque não tinha mais nada pra fazer. Eu peguei o telefone. Ela queria falar com Ou a às vezes gente. não entendeu a brincadeira, pegou o programa pela metade, não ficou claro. É. Ai, meu Jesus, cada coisa. WhatsApp da educadora 992225124. As pessoas que participarem pelo WhatsApp têm de responder quais são os nomes verdadeiros de Christian e Ralph. Nós vamos sortear entre as pessoas que participaram pelo WhatsApp da educadora no final do programa 992225124. Meio-dia 51 minutos. Nani Camargo, e ontem aconteceu uma espécie ou foi de fato uma audiência pública na Câmara Municipal para tratar do assunto transporte coletivo? Caio, não foi uma audiência pública. Na verdade, a comissão de obras, que engloba várias áreas, inclusive a da mobilidade, ela resolveu ouvir, então, tanto o secretário da Mobilidade, Rodrigo Oliveira, como o interventor da aviação limeirense, o Renato Pavanelli. Então, essa reunião não foi aberta porque não foi em plenário, mas se algum cidadão comparecesse, daria para participar também. E aí os vereadores fizeram vários esclarecimentos, tanto para o secretário quanto para o interventor, sobre o transporte público. Não houve grandes novidades, viu, Caio? Na verdade, o Rodrigo Oliveira explicou aquilo que o Mário Botion tinha feito naquela coletiva, desde o início, quando se assumiu o governo, até o processo de intervenção, e o interventor da Limeirense se atentou mais às questões de dívidas, aos pagamentos, ao recolhimento do FGTS dos trabalhadores, e nós estivemos lá e conversamos com ele. Vamos ouvir o trabalho da Nani Camargo ontem na Câmara Municipal de Limeira.
Renato, nesse tempo que o senhor está aí, vamos colocar à frente da aviação limeirense como interventor, o que deu para saber em relação às contas da aviação e ao sistema como um todo? Qual que é a sua parte, né? Você cuida das finanças, enfim? Veja bem, a função do interventor é no todo, tá? Eu, sobre contas da empresa, eu só posso responder a partir do dia 15 de abril até nesse momento. Contas da empresa, tá? Estão sendo pagas antecipadamente, porque a aviação limeirense não tinha e não tem crédito. Então é uma ginástica diária para mim comprar o pneu, comprar óleo diesel, comprar peças e tudo mais, porque eu tenho que administrar e comprar à vista, que eu não tenho crédito, certo? Agora, sobre contas passadas, endividamento, me desculpa, isso não é comigo, mas sim com o proprietário da empresa, que nesse momento se encontra afastado por força do decreto-lei. Hoje, a aviação limeirense, ela é rentável? Daqui para frente, desde que o senhor assumiu, então, a intervenção, dá para pagar as contas? Olha, dá para pagar a conta normal, mas não é rentável ainda pelo próprio fato que os repórteres puderam entender e ver em relação à questão de subsídio, a questão das despesas, né, e da própria crise que nós estamos vivendo. O que nós estamos só fazendo, em primeiro lugar, é buscar o atendimento seguro da população, manter o trabalho dos funcionários, certo? E manter a regularidade do transporte. Agora, sobre lucros, sobre valores e benefícios, me desculpa, eu não tenho isso ainda. 2 meses e meio, não é possível ter essas informações. Entendi. Renato, em relação a essas decisões judiciais que estão ocorrendo contra a empresa por conta de financiamentos, de ônibus que não foram pagos, até mesmo a Limeirense se tornou avalista de outras compras que foram feitas pelo mesmo grupo, enfim, aí há uma ordem de busca e apreensão de alguns veículos. Isso já aconteceu? Não, a apreensão na minha gestão, não. Tá, daqui pra frente. A gente está conversando tudo daqui pra desde que o senhor assumiu até agora. Não, a única informação que eu tenho oficiosamente é que antes de assumirmos, houve sim uma busca, apreensão, se eu não me engano, em torno de 7 a 9 veículos, mas enquanto estava a gestão anterior, por conta dessa colocação de você sobre investimentos, sobre obrigações a pagar e sobre financiamentos. Qual era? Eu não tenho ônibus, ainda não tenho ônibus retido na minha gestão. Tá? Entendi. Qual que era a situação dos ônibus, a manutenção mesmo? Vocês tiveram que comprar, sei lá, trocar pneu, peça, enfim, Sim. fazer manutenção? O próprio prefeito chegou a falar sobre compra de pneus também. Colocamos isso aí na mesa, mostrando o volume de pneus novos para a dianteira, pneus em boas condições de rodar na traseira e as peças, como eu coloquei para a comissão, as peças são todas originais, Mercedes-Benz, aonde se toca no chamado item ou itens de segurança, ou seja, direção, suspensão e freios. E esses itens são peças tão somente originais, nenhuma recuperada, peças novas. Por quê? Eu preciso dar segurança para a população. Quanto que a intervenção já gastou nessa manutenção dos ônibus até agora? Eu não tenho esses números exatos, mas é pesado, porque as peças e pneus são caros, óleo diesel, não é? Então, eu não tenho esses números. Me desculpa, eu não posso informá-lo. Renato, quanto tempo deve durar a intervenção? Já foi prorrogada por mais 60 dias? E aí? A prorrogação, ela já, pelo nome per si só, já diz. A prorrogação pode ser prorrogada enquanto for necessária. E como já foi explicada para a comissão,
não é? Enquanto não resolver todo o estudo e resolver a nova licitação, eu entendo que possa essa intervenção continuar. E esperamos, se continuar, poder atender a população da forma que ela merece. Meio-dia, 57 minutos, nós ouvimos o interventor da aviação limerense, Renato Pavanelli, que concedeu a primeira entrevista dele à educadora. E também o secretário da Mobilidade Urbana, Rodrigo Oliveira, falou ao programa. Exatamente, Caio. E como o ouvinte pôde perceber, inclusive até o pastor Newton, né, que já está com a gente aqui no estúdio, ele participou ontem desta sabatina feita tanto ao secretário quanto ao interventor. Não foi nada de novo, como eu já havia repetido. Eles só esclareceram todo esse processo. O Rodrigo Oliveira avalia que a intervenção foi a melhor coisa a ser feita no sistema, que os resultados estão sendo positivos. E o interventor, ele falou muito pouco. Quem mais falou foi o Rodrigo Oliveira, mas o interventor se atentou mais às questões realmente trabalhistas, falou sobre a manutenção dos ônibus. Enfim, ele é muito técnico ali, Caio. Então, mostrou até boa vontade. Mas assim, é aquela dúvida que sempre paira, né? Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, os ônibus estão nas ruas. Ok. Mas e aí, né? É um problemão sem tamanho. É que a população, Caio, no dia a dia, não que não tenha noção disso, ela não sente porque os ônibus estão nas ruas, mas é uma situação muito grave realmente do transporte coletivo. Ô Caio, essa intervenção, eu falei com o Rodrigo, não tem uma data para se finalizar. Quando que acaba a intervenção, Rodrigo? Quando abrir a outra licitação. Quando que vai abrir a outra licitação? Daqui a 8 a 10 meses. E quando que se finaliza a licitação? Daqui um ano. Então, quer dizer, eu não sei se será possível terminar esse mandato com uma licitação nova do transporte público. Em resumo, é isso. Bom, eu posso cravar que não. Isso não vai acontecer. Lamentavelmente. Mas é uma mudança, eu entendo, até necessária, mas vai demorar, hein? Seguramente o Mário não consiga no seu primeiro mandato. Em sendo reeleito, no segundo mandato, haverá tempo para isso. Possivelmente haverá tempo para isso. Vamos ouvir a fala do Rodrigo Oliveira, secretário da Mobilidade Urbana, Anani Camargo. Rodrigo, qual que é a avaliação que o governo faz da intervenção de todo esse processo adotado pela Prefeitura até agora? Olha, a gente vem acompanhando a intervenção. A intervenção foi uma decisão que o governo teve que tomar na seguinte situação. Primeira situação é manter o transporte para todos os munícipes, continuar o atendimento. E a segunda situação é a preocupação com os funcionários da aviação limeirense para dar continuidade ao serviço a todos. A partir do momento da intervenção, do dia 15 até agora, a gente vem fazendo melhorias no transporte coletivo, que é a manutenção do serviço, a manutenção nos veículos, colocar os veículos na rua, cumprir os horários. Houve uma diminuição muito grande em relação à reclamação dos usuários no dia a dia e também já referente aos funcionários, aquela insegurança, né, dos funcionários que eles tinham todo dia 5, todo dia 20, se eles iriam ou não receber, eles estão recebendo em dia, está sendo depositado os seus direitos trabalhistas. Então a gente trouxe uma tranquilidade em referência à operação do sistema do transporte coletivo para toda a população e também para os funcionários da empresa. E o que vocês puderam detectar até agora? O sistema é rentável ou não é? Tem esse tipo de problema, não é? Vai ter que mudar o sistema, tomando conta, né, do sistema. Qual é a leitura que vocês têm? Olha, a gente vem avaliando o sistema, realmente ele tem algumas dificuldades e principalmente as dificuldades causadas do governo anterior, a qual o governo anterior ele cria o subsídio para a empresa, mas ao mesmo tempo ele aumenta a questão da gratuidade de alguns setores, ele fez a extensão de algumas linhas, ele fez a criação de novas linhas, a quais não se adequam ao sistema original ao qual estavam. Isso veio causando alguns prejuízos junto à empresa. Hoje, nós trabalhamos com a empresa de uma forma, com uma adequação do sistema. Hoje, a empresa ela é autossuficiente com as suas responsabilidades,
do dia a dia, mas não com o seu endividamento. Infelizmente, a aviação limeirense, ela se encontra num endividamento muito alto, o qual levou até a essa situação, e o qual prejudica o transporte coletivo. Então, realmente, a intervenção, nós tomamos como diretriz, é manter o transporte e manter o atendimento para a população. Até quando vai durar essa intervenção, Rodrigo? Olha, a nossa intervenção ela deve continuar até a abertura do novo processo licitatório, o qual tem uma demanda ainda a ser trabalhada, tá? Mas para que a população não seja prejudicada. Quando deve ser aberto esse processo licitatório? Olha, em torno de 8 meses, 10 meses para a abertura do novo processo licitatório. Eu gostaria de deixar muito claro isso pelo seguinte, não é somente a questão da abertura do processo licitatório, tem a questão de um plano de mobilidade urbana inteiro que é a obrigação do município fazer. Então, vamos começar. O governo anterior, o contrato já vencia no final, em abril de 2017, em outubro de 2016, o governo anterior ele nega a renovação do contrato com a Limeirense, ele solicita a abertura de um processo licitatório, o qual não foi dado iniciativa. Nós assumimos a prefeitura em janeiro. E nesse curto espaço de tempo nós tivemos que elaborar o início do plano de mobilidade urbana juntamente com o novo processo licitatório. É por isso que demanda esse tempo. Só para colocar para as pessoas entenderem, o último processo licitatório do transporte coletivo, ele iniciou-se em 2004, a elaboração, a licitação saiu em 2006, então demorou 2 anos para ser criado o processo licitatório. Após a abertura da licitação, decorreu 3 anos para ter a empresa vencedora. É um processo complexo, é um processo muito grande, ele mexe com a vida da população no modo geral, é por isso que tem que ser muito bem avaliado. 4 minutos, Pastor Newton, boa tarde, bem-vindo ao programa. E antes de tudo, e principalmente, muito obrigado pelo presente que nós acabamos de ganhar, todos nós aqui do programa. Eu estou segurando uma Bíblia Sagrada, a Bíblia do Templo de Salomão. É uma edição especial, inclusive, eu não vou dizer autografada, mas com dedicatória do Pastor Newton. E é impressionante a qualidade da edição, do papel, e o pastor me mostrava que todas as citações de Jesus Cristo aqui, me ajuda a encontrar. No Novo Testamento. O Novo Testamento vem em vermelho, para facilitar a leitura. Muito obrigado, pastor. Todos nós estamos felizes, tocados e agradecidos por este presente que é o livro dos livros. É seguramente das leituras que um ser humano pode ter, um homem ou uma mulher, a mais útil e a mais consoladora, né, Tayla? Você que lê muito a Bíblia. Sim. A mais inspiradora, né, leitura que um ser humano pode ter. Obrigado, viu, pastor? Boa tarde. Muito boa tarde. Só para complementar, esta Bíblia, ela é a que mais se aproxima das escrituras originais. Não é? Embora a Bíblia é uma só, como Deus também é um só, porém, há algumas versões, algumas edições que são um pouco diferentes, com vários entendimentos. Esta é digamos que quase uma cópia exata das originais que veio direto do Templo de Salomão. Faço questão de presenteá-los. É um livro completo, como você disse, contém aí as promessas de Deus e que é um livro que também tem a resposta, além de promessa, resposta para todas as indagações que o ser humano quiser fazer mediante a vida espiritual, tá bom? Independentemente de qualquer cunho religioso, né, Bruno, e da igreja a qual você pertença, a obra do Templo de Salomão é impressionante, não é? Pois é, eu ainda não fui. E aqui na Bíblia tem fotos, inclusive, do Templo de Salomão. Eu ainda não fui, pessoalmente, estou esperando o pastor Newton me levar. Vou convidar, claro. Mas eu vejo pela televisão, vi vários programas na Rede Record, a visita do Silvio Santos e outros documentários, e é belíssimo, né? É uma obra de arquitetura, é um patrimônio histórico já da cidade de São Paulo, acho que do mundo, um patrimônio da humanidade,
porque é uma réplica fiel do Templo de Salomão que existiu e é detalhado na Bíblia, e com detalhes muito realistas, né, pastor? Exato. Pastor, quanto tempo demorou a construção do Templo de Salomão? 6 anos. E a ideia foi de quem? Do Bispo Macedo? Do Bispo Macedo. Eu costumo dizer que foi uma sacada, né? Porque o templo, os israelitas esperam que o templo seja reconstruído, mas reconstruído lá, ali onde exatamente aqui, né? Onde é o Muro das Lamentações, e tem ali o Muro das Lamentações é o que sobrou do templo de Salomão, do original. Porém, no local está a mesquita. E isso, eu acredito que para ser desmanchada a mesquita e erguida um templo é quase impossível. Então, se pegou a ideia e o desejo de se orar e de apresentar sacrifícios a Deus no Templo de Salomão e trouxe para o Brasil, com apoio de alguns judeus que ajudaram na construção. Não foi a igreja que construiu, foi o povo da igreja que pagou e que quis a construção do templo. Porém, ele trouxe com detalhismo impressionante. Ele trouxe todas as medidas iguais, as pedras vieram de lá, foram 52, se eu não me engano, navios que vieram trazendo as pedras. O senhor falava das árvores que foram plantadas lá, são árvores... Sim, as videiras. Trazidas de Israel. As tamareiras, as videiras. Com 500 anos. Sim, e pegou, não é? Que maravilha. Hoje você planta uma muda pequenininha e você tem que ficar regando ali e torcendo para que ela pegue. E quando se trouxe as videiras importadas e plantadas lá, lá é uma réplica do Getsemane, e ali ela pegou. É algo muito bacana. Quem tiver a oportunidade, seja você católico, evangélico, espírita, tenha religião ou não, mas é um local muito bacana de se visitar e, acima de tudo, na nossa opinião, um local santo, né? Não é? Porque tem ali todas a história, tem ali a presença do Espírito Santo, porque tudo que nós apresentamos a Deus com fé se torna santo e consagrado. Por fim, para que a gente possa encerrar este segmento e ir para o intervalo comercial, pastor, por que o senhor não deixou crescer a barba? Porque o Bispo Macedo deixou crescer a barba no período, outros pastores também deixaram. Deixei. Deixou, mas... Deixei, elas mas... ficaram grandes, as barbas dos pastores, eu fiquei né? parecendo um gnomo, né? Porque eu sou baixinho e gordinho e barbudo, ainda parecia um anão de jardim. Então, era uma orientação para todos os pastores da igreja? Não, foi um propósito, não é? Para quem é do meio cristão evangélico, sabe que há propósitos de fé, e os 12 bispos da hierarquia da Igreja Universal ficaram antes da construção do templo, fizeram um propósito de antes e até depois permanecerem com a barba. Aí alguns acompanharam, né? Mas tem pessoas que ornam e tem pessoas que não ornam. Muito bem, pastor. 1h11, nós vamos ao intervalo comercial. Voltamos na sequência com o Educador a Meio-Dia desta sexta-feira, 7 de julho. Até já. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já. Muito mais que rádio. Educadora. Liquida Moda Havan. Liquida Moda Havan. Preço baixo para esquentar a estação. Peças com preços imperdíveis para você ficar na moda e economizar. Todo o setor de moda em 10 vezes sem entrada e sem juros. Corra e aproveite. Liquida Moda Havan. Neste feriado estaremos atendendo. Havan, a loja da moda.
Olá pessoal, aqui é o Geraldo Luiz. Hoje eu quero falar para você sobre o Plano de Assistência Funeral Bom Pastor. Não se deixe enganar, o Plano Funeral Bom Pastor é um plano regulamentado e não é um seguro. É um plano completo que vai garantir à sua família a assistência e atendimento profissional e qualificado no momento da perda de um ente querido. Esse eu garanto. Adquira já o seu. Ligue 0800 177 227. Bom Pastor, viva tranquilo. Gran São João traz Aical e Educadora apresentam Baile da Rainha 2017. A abertura oficial do Rodeio de Limeira, sábado 8 de julho, 10 da noite no Gran. 2 palcos, 3 atrações. No palco principal, a dupla mais afinada do Brasil, Christian e Ralph. Faz tudo acontecer. Você me deixa atiçado pra te dar mais prazer. Christian e Ralph ao vivo. Chora feito, me mata de uma vez. No palco da Estéreo Som, Eduardo e Rafael. Tá sabendo da minha vida. E Bruna Bernardi. Mas saiba que não vai voltar. Garanta seu ingresso antecipado com desconto. Quem compra antes, paga menos. Pontos de venda. Ponto X Games, Carlos Gomes, 576. Bambino Festas, Avenida Piracicaba 401. Baile da Rainha 2017. Informações no Facebook da Educadora. Censura 18 anos. Patrocínio Sorella Enxovais. Vendas no atacado e varejo. Avenida Nelson Aparecido do Nascimento 872, na rotatória do Vitório Lucato. Apoio Gazeta de Limeira. Realização Aical. Ele é tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor. Baile da Rainha 2017. Mais uma promoção da Rádio Oficial do Rodeio de Limeira. Sabia que para viver melhor não precisa sim de uma revolução? Começa devagar, de passinho em passinho. Por exemplo, você que está aí no carro, já pensou em pedalando para o trabalho uma vez por semana? É um belo exercício. E você que está com sono nessa hora, para dormir melhor, experimenta parar de mexer no celular meia hora antes de ir para a cama. Mudando um hábito por vez, você muda a sua vida. Que tal começar já? Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Você tem dúvidas sobre os serviços de água e esgoto de Limeira? Quer entender melhor como o consumo de água de seu imóvel pode refletir no valor da sua conta mensal? Está precisando de algum serviço da empresa de água e esgoto da cidade? Então, preste atenção e aproveite o plantão de atendimento. A BRK Ambiental vai abrir as suas portas neste sábado, dia 8 de julho, para atender aos limeirenses em horário especial. É das 8 da manhã às 5 horas da tarde. O plantão de atendimento acontece na rua Visconde do Rio Branco, 186, no centro. A BRK Ambiental espera por você. Muito mais que rádio, Educadora. O que você quer, a Farmavip tem. Anticoncepcionais com até 30% de desconto. Medicamentos genéricos com até 75% de desconto. Isso mesmo, 75% de desconto em genéricos. E não para por aí. Medicamentos populares a partir de 95 centavos. 95 centavos. E ainda, medicamento para hipertensão e diabetes com preços muito baixos. Consulte a lista de produtos e comprove. Barato mesmo é na Farmavip. Sua saúde tem endereço certo. Rede Farmavip. Para saber qual a Farmavip mais próxima, ligue 3444-1001. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Quer o preço mais baixo e a menor prestação? Na Casas Bahia, a economia tá na mão, com parcelas pequenininhas sem juros. Aproveite agora mesmo, na loja ou no site. Tem cama box com molas ensacadas e desconto de R$600 por R$999. E em até 14, sem juros, no cartão da loja. Use seu FGTS. E com o Retira Rápido Casas Bahia, tem produtos para comprar hoje no site e retirar amanhã mesmo na loja. Casas Bahia, na loja, no site, no celular. Muito mais que rádio, Educadora.
Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. 1h17, estamos de volta ao vivo em todas as plataformas. Aqui no estúdio, o Bruno, a Tayla Nani, pastor Newton Santos, vereador, ex-presidente da Câmara, e o Marcelo Cog, que vai falar do rodeio, vai falar do baile da Rainha do Rodeio, que acontece amanhã. O Educadora Meio-Dia é um oferecimento do Grupo Ingep, do Terras de São Bento 2, vale a pena conhecer, do Café Kill, o café mais gostoso do Brasil, do despachante Novo Mundo, do Reinaldo Pelosi, do PEL, também da Ciro Móveis, a loja de móveis mais querida, mais tradicional de Limeira, do meudepósito.net. Procure, meudepósito.net é o endereço do site, ou então no Facebook, meudepósito.net. Eles têm o espaço que está faltando aí na sua casa ou na sua empresa para guardar o que você precisa guardar. Também é um oferecimento do Manjar do Marquês, o melhor bacalhau do mundo, do Júlio Massorano, do Bruno Massorano, do Gerentão Ricardo, na Washington Luiz, quilômetro 154, Posto Graal Barreirense, Manjar do Marquês. Eu tenho sempre comigo as ofertas do Manjar do Marquês que você compra indo até lá, a adega do Manjar do Marquês, também ao Empório do Manjar do Marquês, ou pela internet no endereço manjardomarquês.com.br, Manjar do Marquês com S, tá bom? Manjar do Marquês, ou ainda pelo delivery 3556-9720. Você come em casa com a mesma qualidade do Manjar do Marquês. Atenção, uma nota de utilidade pública: a empresa La20 estará na próxima semana, nos dias 11 e 12 de julho, selecionando 35 vagas de motorista carreteiro. Interessados devem comparecer pessoalmente na Citrosuco, que fica na rodovia Anhanguera sem número, quilômetro 149, bem perto do posto Castelo, da Rede Grau. Você leva seu currículo e a sua carteira de trabalho. Atenção, meu irmão motorista carreteiro, a La20 está recrutando motoristas e carreteiros na Citrosuco na terça-feira que vem e também na quarta-feira que vem. Tayla Ramos, rapidamente, o saque do FGTS já pode ser feito, acho que é o último lote, não é? Esse é o último lote para aqueles que fazem aniversário em dezembro. Estará disponível a partir de amanhã até o final desse mês. E amanhã as agências da Caixa abrem, então, em horário especial das 9 da manhã às 3 da tarde. E também 2 horas mais cedo na segunda-feira para atender exclusivamente essas pessoas que podem fazer o saque, então, até o final desse mês. Boa tarde, presidente do Rodeio, Marcelo Cog. Eu não vou perguntar se está tudo pronto, porque ainda falta um bocado de tempo para o rodeio, né? Mas a ICAO trabalha a todo vapor para a grande festa de Limeira que volta agora em setembro. Boa tarde, bem-vindo ao programa. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos que compõem a mesa. Principalmente ao pastor Newton, que acho que é a primeira vez que nos encontramos aqui, né? Sim. Mas é um grande prazer encontrá-lo novamente. Realmente, devido ao tamanho do rodeio de Limeira, nós estamos ainda na fase de contratos, né? A montagem especificamente começa a partir do dia 1º de agosto. São mais ou menos 35 dias para montar um evento daquele porte. Mas está todo sob controle. As partes mais importantes, elas já estão definidas, né? Por exemplo, o contrato com a cervejaria. A última vez que eu vim aqui, eu disse que ainda havia impasses, mas nós fechamos com a Ambev e isso significa que a marca Brahma estará presente no Rodeio de Limeira 2017. Dentro do segmento, a marca mais importante, ela está presente nos grandes rodeios do país e não poderia deixar de estar aqui em Limeira. Ia fazer falta, não é? Sem dúvida, né? O público do rodeio ia reclamar a não presença da Brahma, do camarote da Brahma na festa. Esse ano terá uma novidade aqui, a Ambev, através da Diverte, está fazendo uma alteração em relação ao camarote Brahma. Em algumas localidades, e principalmente devido ao clima, o camarote, por exemplo, de Limeira vai se chamar camarote Premium. Servir só chopes num camarote com essa temperatura baixa do jeito que está, e ela deve se prolongar um tempo, a reclamação e a solicitação junto à Diverte estava grande para que houvessem alternativas de consumo. Falta bebida quente. Então, esse ano, dentro do camarote Premium, a alimentação é a mesma. O que vai ser disponibilizado é um open bar, mas vai ser disponibilizado a cerveja Brahma, uísque e vodka.
Então, dentro de uma situação dessa, eu vivi isso, fui uma noite aqui no Rodeio da Americana, não era difícil nem beber, era difícil segurar o copo gelado. Porque estava muito frio. Então o consumo é muito pequeno e isso fez com que muita gente reclamasse de não ter outras opções. Então, dessa forma, em Limeira, o camarote será o camarote premium, onde estará disponibilizado, além de cerveja Brahma, vodka e uísque. Ô pastor, o senhor é pastor, mas o senhor também é vereador e o senhor é um homem, é um pai de família que tem vida social, é jovem ainda, que tem vida social. Qual é a orientação que é passada para o público evangélico, para o fiel da Igreja Universal com relação à festa? Pode ir na festa? Olha, o rodeio não é uma festa feita para crente. Ele é feito também para quem é crente, não é? E é igual teve até uma incógnita lá na Câmara, perguntando se eu era a favor ou contra de autorizar a venda de bebida dentro do campo de futebol. Eu disse que sim, porque não é uma festa específica para um público. Vai quem quer, não é? E lá o Espírita fala muito de livre arbítrio. Exatamente. Né? Imagina funcionar foi Jesus na Igreja Universal. Que determinou o livre arbítrio. Você pode ir e vir a qualquer momento, é você que decide. E tudo você pode, mas nem tudo lhe é lícito. Na igreja cristã evangélica, ela repudia o vício da bebida, que faz mal, porque muitas pessoas que chegam até a igreja chegam com problemas de vício. Então, se ela liberar geral, o que você acha que vai acontecer? É ou não é verdade? Agora, é cada um que se oriente de acordo com a sua consciência. Eu já fui no rodeio. A Tayla, que é evangélica, também frequenta esses eventos, mas não bebe, né, Tayla? Não bebe, é exatamente o que o pastor Newton disse. A Bíblia diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, aí cada um decide o que lhe convém e eu opto por não beber, não consumo. Agora, o senhor já foi a rodeios? Já. E gosta? Já fui de chapéu e bota no pé. Então, a recomendação Só não montou no touro, né, pastor? Acabaram com a montaria. A recomendação seria... Esse ano terá montaria. Vá, mas com moderação. Divirta-se, né? Aproveite todo o restante da festa, né? Todas as outras opções que há. Eu conheço pessoas não necessariamente relacionadas a exageros. Que tomar uns golinhos. E aí? Eu vou falar o quê? Se não sou eu que sou o dono da salvação. Não é? Cada um presta conta a Deus, não é? E não acredito que a pessoa esteja pecando. Ela peca sim. Quando ela se embriaga, chega em casa, bate na mulher, joga os filhos para fora e acaba com tudo que tem, aí ela pecou contra ela própria. É ou não é verdade? Sem dúvida. 1h25, nós vamos agora ao Ceprosom conversar com a repórter Ana Paula Rosa, que está ao lado da Vanessa Godoy, coordenadora do Cadastro Único do Ceprosom. Idosos que recebem benefício da prestação continuada precisam realizar um novo cadastro, um recadastramento ou atualizar o cadastro antigo, senão perdem o benefício. Atenção. Ana Paula Rosa, mais detalhes. Boa tarde. Oi, boa tarde, Caio. Boa tarde a todos que acompanham a Educadora Meio-Dia. Eu estou agora no Ceprosom para falar sobre o início do cadastramento e atualização também de dados do cadastro válido para quem recebe o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Até o final do ano, 1.290 beneficiários devem fazer esta atualização para não perderem o benefício em 2018. Este benefício, para quem não conhece, é destinado a idosos em situação de pobreza. Sobre isso, eu converso com a coordenadora do Cadastro Único, Vanessa Godoy. Vanessa, você me relatava que, apesar da divulgação do Ceprosom, a procura pelo recadastramento ainda é baixa. É importante essa alerta, considerando que eles podem perder o benefício em 2018? Boa tarde. Boa tarde. Sim, como você estava falando, nós já fizemos algumas ações de divulgação do início do ano até agora, porém nós ainda temos 1.290 idosos que não vieram realizar o cadastro único. Esses 1.290 são beneficiários do benefício de prestação continuada que ainda não têm inscrição no CadÚnico. E a partir deste ano passou a ser obrigatório
para o beneficiário do BPC estar inscrito no Cadastro Único. Se esses idosos não vierem até dezembro de 2017, em janeiro de 2018, os benefícios vão ser suspensos. E o cadastramento deve ser feito no mês de aniversário do beneficiário. Como que isso funciona de fato? Esses idosos, né, estão recebendo a comunicação do governo federal via carta, né, para estarem vindo, eles recebem essa cartinha chamando para vir fazer o cadastro no mês de aniversário, tá? Só que nós acreditamos que muitas pessoas não devem ter recebido a carta por questão do endereço. O endereço desses beneficiários, muitos endereços incompletos, né? Então, acreditamos que essas pessoas, muitas delas, não receberam a comunicação. No mês de aniversário, por quê? O governo escalonou dessa forma para não vir todo mundo ao mesmo tempo ao posto aqui de cadastramento, aqui no Cadastro Único, por conta da demanda para o atendimento. Mas se a pessoa já fez aniversário, já passou o mês de aniversário e ela ainda não veio fazer o cadastro, ela já pode vir. E para quem não conhece, quem tem direito ao BPC? Nesse caso específico que nós estamos falando hoje, é o benefício de prestação continuadas para idosos. Para esse benefício é concedido a idosos com 65 anos ou mais que têm a renda per capita familiar de até 1/4 do salário mínimo. Hoje em dia, com o salário mínimo 2017, está dando 234. E é necessário ter contribuído com o INSS para ter direito? Não, o benefício de prestação continuada, como o próprio nome diz, ele é um benefício. Não é necessário contribuir com a Previdência Social. E eu gostaria de perguntar como que a pessoa deve proceder para atualizar ou cadastrar esse benefício e quais são os documentos necessários. A pessoa deve procurar o Cadastro Único, que fica localizado aqui dentro da sede do CEPROSOM, é na Avenida Campinas, número 115. Nós estamos atendendo a partir das 7h30 da manhã, o atendimento vai até as 4h30, mas nós entregamos a senha até as 3h. Então, das 7h30 às 3h, a pessoa pode vir, ela tem que trazer os documentos de todas as pessoas que moram com ela na mesma casa, principalmente o CPF, porque para o BPC é obrigatória a apresentação do CPF para a inclusão do CPF no CadÚnico. E quem pode receber são as pessoas que recebem, então, até um salário mínimo? Não, para receber o BPC é 1/4 do salário mínimo per capita. Idosos com 65 anos ou mais que tenham a renda familiar per capita até 1/4 do salário mínimo. O que eles vão receber de benefício aí sim é o salário mínimo. Com a diferença da aposentadoria, eles confundem muito, falam BPC LOAS e aposentadoria. A aposentadoria tem 13º, o BPC dá um benefício, ele não tem 13º, são 12 parcelas por ano, uma por mês de um salário mínimo. Eu gostaria então que a senhora reforçasse os dados, os documentos necessários e o endereço do CEPROSOM. Precisa vir, né, com os documentos de todos os membros da família, um documento, pelo menos, de cada membro da família, e o CPF é obrigatório de todos os membros, das pessoas que moram na mesma casa que esse idoso. Tá? Então, os outros documentos podem ser, se for criança, certidão de nascimento, se tiver criança na composição familiar, RG de adulto, mas o CPF tem que ter de todos. Um comprovante de endereço. Nós estamos atendendo aqui na Avenida Campinas, número 115, o Cadastro Único fica dentro do CEPROSOM, das 7h30 às 3h, de segunda a sexta. Muito bem, eu conversei com a coordenadora do Cadastro Único, Vanessa Godoy. Vanessa, muito obrigada pela entrevista. Por nada, e que quem conhecer algum beneficiário do benefício de prestação continuada, também possam passar essa informação, divulgar a informação. Se quiser mais orientações sobre isso, pode procurar também os nossos equipamentos do CEPROSOM, Centro Comunitário, CRAS, para receber orientações sobre o cadastramento. Ana Paula Rosa, para o Educadora Meio-Dia. 1h31. Estamos de volta aqui ao estúdio da Educadora com o Marcelo Cog, com o pastor Newton Santos. A gente pode falar desses assuntos que nós estávamos falando fora do ar?
Pode. Caio, eu vim aqui eu queria que para o senhor... poder dialogar com você. O senhor foi chamado aqui para falar das coisas da política local, dessa confusão Inclusive, eu trouxe toda, aqui do transporte uma papelada coletivo. enorme. Mas eu me sinto na obrigação de perguntá-lo sobre duas coisas. Pode perguntar. Primeiro, sobre a sua experiência no seu acidente de automóvel, que o senhor relata como um milagre, né? E, fundamentalmente, Nani, porque isso gerou uma polêmica danada, né? Essa história do Ronaldo Esper, né? Que, inclusive, foi debatido. O pastor citou isso em A plenário. Lívia Lazaneu ficou louca da vida, como assim e tal. Mas fala primeiro da sua experiência com o milagre. Olha, na minha vida, né, como pastor, tudo aquilo que eu ensinei para os outros, eu tive que viver na pele. Foi um acidente terrível que aconteceu comigo. Eu bati de frente com a carreta. Isso foi em 2005. O médico dizia que eu tenho uma cirurgia de 70 pontos nas costas, 26 na cabeça. E é algo que, aos olhos humanos, num acidente daquele, não teria como sair vivo. E estou aqui. Não é aos olhos humanos, o médico dizia que eu não voltaria a andar. Eu quebrei os 2 fêmures em 10 partes. Ele disse, olha, no mínimo 3 anos para andar. Com 1 ano eu já estava pronto, de pé novamente. Estou caminhando. Fora livramentos que Deus dá na vida da gente, que talvez a gente nem sabe. Não é? Mas não isso percebe, é né? questão de fé. Não é? Deus livra a pessoa que anda em comunhão com Ele. E andar em comunhão não é simplesmente andar com a Bíblia debaixo do braço, é andar em pensamentos com Deus. Não é? A gente tem divergências, tem compromissos no dia a dia, mas acima de tudo a gente tem que ter um minutinho para ter uma vida, um momento com Deus. E com relação ao Ronaldo Esper, não é? Que gerou uma baita de uma polêmica, a escola sem partido, o vereador do Cleiton, banheiro de uso para transgêneros, comum, né? Banheiro de uso misto. O senhor realmente acredita no que alguém ou algumas pessoas chamam de cura gay? O senhor citava, para a gente citar uma figura pública que talvez não se incomode de ser citada, esse caso do Ronaldo Esper. O Ronaldo Esper, ele passou por uma grande depressão. Um problema, até pensou em suicídio. E era uma pessoa que estava, sem querer acusar ninguém, mas abandonada por tudo e por todos. E aí ele foi evangelizado por uma dessas pessoas que vão na casa, entregar um folhetinho e tal, e bateu na frente da casa dele. Ele mora na Avenida Rebouças, lá em São Paulo, e o evangelizou. E ele aceitou o convite de participar de um culto, foi num culto de libertação, foi atendido pelos bispos da igreja, não sei dizer qual foi o que atendeu, e aí contou a situação dele, de depressão, de falência, de desejo de suicídio. De falência, inclusive? Isso, e o bispo disse... Mesmo com toda a exposição na televisão, ele exatamente. É estilista, né? Chegou ao fundo do poço. E aí, o que aconteceu? A igreja se predispôs a ajudá-lo, a ir à igreja, até o levou, mandar buscar, levar. Foram 2 anos de ajuda para com ele. E depois disso ele começou a se animar, se levantar e passou a crer e praticar aquilo que se ensinava na igreja. E ele tomou uma decisão e disse a público, né? Você pode ver na internet, até uma entrevista que ele deu para Luciana Gimenez, ou para Sônia Abrão, se eu não me engano, e ele disse, eu não sou mais gay, não é? E isso gerou toda uma polêmica, não é? Porque é algo pessoal, mas que ele tomou uma decisão, e aí perguntaram, mas agora você é hétero? Ele disse, olha, com quase 70 anos eu não sou mais nem gay nem hétero, eu prefiro ficar na neutralidade. Ele virou uma figura... Acho que é isso, não é? Mas... Uma figura, digamos, assexuada. Não, é assim, não tem necessidade de ter um parceiro, tanto mulher quanto homem, né? Nós falamos... Eu diria um querubim. Houve essa libertação, mas quando se fala em libertação, se dá um sinônimo de escravidão. Mas
eu prefiro dizer, houve essa decisão da parte dele de não praticar mais o hábito homossexual. Então ele abandonou a prática. Que nós condenamos. Abandonou as práticas sexuais de quaisquer Agora, natureza. nós também não podemos ser condenados por não admitir. Poxa, nós não achamos normal uma pessoa fazer sexo com o seu órgão de... Não sei como dizer, mas enfim. Seu órgão que espelha o excremento. Do mesmo Como sexo. que pode? Não é? Mas é uma coisa horrível, abominável. Aos meus olhos. Não sei o seu, mas aos meus olhos e também mediante a Bíblia, porque o cristão praticante, ele é um seguidor daquilo que está na Bíblia. Ele não pode seguir uma parte e seguir outra. Se ele quer seguir, então ele pode seguir direitinho, mas ele tem o livre-arbítrio também. Muito bem, Nani, vamos colocar uma coisa muito pessoal, não é? É muito pessoal. É de cada um. Exatamente. Há aqueles que não discrimina. Eu tenho amigos gays religiosas. Olha, como pastor, que devem ser respeitadas, né? Você tem amigos gays, eu tenho amigos gays. E qual o problema? Por isso eu vou odiá-lo? De maneira alguma. De modo algum. Por não concordar, não me faz inimigo dele. De maneira alguma. Bom, essa discussão é muito polêmica e muito mais ampla. Mas vamos falar de política, né? Afinal de contas, nós temos Mas aqui... se quiser ir lá na igreja, eu vou fazer conhecer um o teste... templo... Não, mas não para isso, né? Eu vou conhecer o templo de Salomão. Você não precisa da cura gay. Não precisa. Ainda bem. Não precisa. Ô, Caio, eu queria saber a opinião do pastor Newton em relação ao governo Mário. O pastor Newton é um político muito atento, um político muito atuante. E quero que faça essa avaliação em relação a esses... 7 meses, 6 meses, vamos colocar assim. O governo está indo bem, está regular ou está indo mal, pastor Newton? Gostaria de repassar a pergunta também para o Marcelo. Responde o pastor Newton e responde o Marcelo, que foi Marcelo como empresário também, já trabalhou na prefeitura. E é político também, né? Esteve até 31 de dezembro do ano passado na prefeitura. Eu posso falar de algo que eu vi até agora. Nós não tivemos nenhuma ação assim contundente que venha aparecer para toda a população. Mas tivemos várias atuações administrativas que não aparecem. Inclusive, semana passada, eu apresentei um requerimento perguntando quanto foi gasto por cada secretaria, fora daquilo que já está determinado pela lei de diretrizes orçamentárias, para que eu possa também responder aos meus eleitores. Quanto foi gasto no valor total e por cada secretaria o que foi feito, para que eu possa, então, manifestar essa resposta. Mas eu acho que existia até uma agora... recomendação do prefeito que, pelo menos, acontecessem cortes da ordem de 10% por secretaria, né? De cada orçamento. Eu vou ter essa resposta aí dentro dos próximos 15 dias, mais ou menos. 10% tem impressão com relação ao que foi gasto, por exemplo, no governo passado. Porém, torno a repetir, nada tão polêmico quanto a questão do transporte apareceu lá na Câmara. O demais, o que votamos a favor, talvez a pessoa diga, mas você é da base e tal. Não, o que nós votamos a favor na Câmara Municipal é para o bem da população. E aquilo que for para o bem da população, nós sempre votaremos. Não chegou nenhum projeto lá, a bel prazer pessoal do prefeito. Isso aqui é um projeto meu, que aí sim a bancada dele tem que apoiar de olhos fechados. Não chegou isso na Câmara Municipal. Então eu diria que um governo regular, mediano. Que bancada, pastor Newton? Só tem vereador da situação lá. Me permita dizer, não tem nem o senhor. Mas é o que eu digo. Nem a Constância Félix, não tem um vereador da oposição. Mas é o que eu digo, lá. Não chegou nenhum projeto assim que cause tanta polêmica no meio político. O que chegou lá de fato é necessário que aconteça para a população, pelo menos O governo Mário não traz esse embate em plenário, não traz. E aí parece que a Câmara também é monótona, né? E não é, porque a Câmara discute os assuntos conforme eles chegam. Não é, Helena? Tem o momento lá da tribuna livre, mas são palavras, digamos que ao vento, porque não está em pauta. Você só discute aquilo que está em pauta. E o grande problema também não é lei, viu, Caio? Se você me permite, eu trouxe aqui um calhamaço de leis. Eu tenho 50 leis aprovadas e sancionadas pelo prefeito. O problema não é lei. O problema é se cumprir aquilo que é aprovado. No Brasil tem lei que não pega, né? E o maior problema é a pessoa também saber o direito que ela tem. Por isso que nós vamos pedir um banco
atualizado de leis para que a pessoa possa entrar e saber aquilo que é de direito dela. Tem em tramitação alguns projetos, eu trouxe um aqui, você pode até ler a emenda, que eu acho muito bom para a população. Dispõe sobre critérios adicionais para concessão de alvará de construção a construtoras e incorporadoras e dá outras providências. Por quê? O que eu recebo de reclamação é a pessoa que compra um apartamento, a incorporadora não entrega o apartamento da pessoa e já começa outro empreendimento. Ela exige que a pessoa pague em dia, ela exige que a pessoa cumpra, ela não cumpre o prazo de entrega e já recebe o alvará para outro empreendimento. Não, e quando entrega, nem sempre a unidade é bem construída, né? Nem então, sempre o apartamento é bem construído. O projeto é para que nós possamos fomentar essa discussão e chegar a um consenso para que a população não seja prejudicada. Como tem vários projetos que beneficiam a população, mas é aquilo. A população nem sempre sabe dos seus direitos, ela só vai atrás quando aperta o calo. O que é errado, né? Que deveria ter uma politização em todos os âmbitos, eu digo assim, educacionais, uma politização sem partido, mas que ensinasse a pessoa. Nós tivemos a grade curricular das escolas, onde nós tínhamos estudos sociais, que foi tirado. O SPB. Exatamente. Da época do regime militar, para o crescimento intelectual político das pessoas, não é? E que hoje não tem. A pessoa não quer nem saber. A última coisa que a pessoa quer ser é vereador, quer ser político. Não é? Ela quer ser dentista, ele quer ser até caminhoneiro, quer ser o que for, menos agente público. Por culpa dos políticos, pastor. Por culpa dos políticos. Mas os políticos saíram de onde? Do povo. Exatamente. Deixa eu trazer o Marcelo para a discussão. Marcelo, como é que você avalia esses 6 primeiros meses, se é que você quer responder essa pergunta? Mas você é um cara multifacetado, é do rodeio, é o dono do rodeio, presidente do rodeio, é da construção, é perito e é político também. Qual é a sua avaliação? Bom, eu vivi essa situação que o governo Mário Botion está vivendo agora em 2013. Eu acho relativamente natural, principalmente nos 6 primeiros meses, o secretário que entra, as pessoas que entram para fazer a gestão da Prefeitura Municipal, eles não tomarem atitudes muito complicadas, vamos dizer assim, para até tomar pé da situação, como está a Prefeitura, como está a casa, para depois começar a colocar os projetos em dia. Porque na sua área tem obra que não terminou ainda, obra que parou, né? Tudo que foi deixado por você. Essa situação eu noto também, precisaria ver a situação, todas essas obras elas envolvem o governo federal e precisa ver se o problema que está ocorrendo hoje em Brasília, se ele impacta na liberação de verbas. Tá? Se houver esse impacto, a obra simplesmente não anda porque não tem repasse. As construtoras hoje que executavam esse serviço, elas não têm condição de empregar o caixa dela e depois não haver essa reposição e ela continuar fazendo. Pode ser isso, eu realmente não tenho esse conhecimento. O que me estranha nesses 6 meses do governo, principalmente considerando que nós estamos numa crise muito grande no país, eu estou falando basicamente do desemprego, aonde as pessoas mais simples, aquelas que perderam o emprego, elas dependem muito do transporte público e da saúde pública. Eu acho temeroso essas ações que foram tomadas por parte do atual governo em relação a esses 2 itens. No caso da intervenção no transporte público, eu acho muito delicado, não consigo enxergar na prefeitura, apesar de ter um interventor, mas nós estamos falando de um transporte público de uma cidade de 300 mil habitantes. É muito complexo para que alguém que não, de fato, tenha feito essa gestão numa empresa desse porte, ela consiga fazer essa administração. Se isso, eventualmente, não andar nos trilhos que o usuário está acostumado, quem vai sofrer é exatamente os menos abastados. É o caso da saúde.
né? Foram feitas algumas modificações logo no início. Vou citar um exemplo aqui, no caso do fechamento das farmácias que atendiam a zona rural, andar na zona rural, ir em algum estabelecimento eu vi reclamação lá e todo mundo reclama, né? Eles estão se sentindo abandonados. E por que isso? Porque a vida está difícil para todo mundo. Então, se ele tiver hoje, como ele tem que pegar um medicamento, ele vem até a cidade, isso implica que ele tem que usar um transporte público para vir até a cidade. Já tem mais gasto e a circulação de ônibus pela área rural da cidade, ela é muito menor do que na área urbana. Então, isso é mais uma dificuldade a mais. Me estranha muito essas duas ações no momento de crise e que atinge uma grande parte da população. O Bruno, a avaliação é muito próxima, né, da grande maioria das pessoas da que fez o Silvio Félix, né? É difícil avaliar um governo pouco produtivo. E essa questão das farmácias, o Mário disse uma frase muito infeliz, né? O pessoal da zona rural normalmente já anda a mais do que o pessoal da zona urbana, da cidade, então vai ter que andar mais um pouquinho. E, de fato, há reclamações do transporte coletivo, das farmácias populares e de um certo marasmo, né, nesses 6 primeiros meses do governo Mário Botion. Pois é, Caio, se a gente for, eu acho que tem que ver qual é a régua que a gente vai usar para avaliar. Eu uso a régua de avaliar só o que foi feito. Então, como não foi feito praticamente nada, não dá para avaliar. Acho que até é injusto, né? Você tem que avaliar em cima do que foi feito. Como não foi mostrado nada, não tem uma obra, não tem absolutamente nada, não tem o que avaliar. Se a gente for usar a régua do presidente da Câmara, que era o líder da oposição, a régua do vice-prefeito e a régua do próprio prefeito Mário Botion, então a avaliação é muito ruim. Porque foi assim que eles avaliaram os últimos 4 anos, os últimos 8 anos, os últimos 12 anos, acho que até a gestão de Frei João das Mercês, né? Porque eles avaliaram que estava tudo errado, nada prestava, estava tudo errado. Se a gente for usar essa régua, que eu acho muito injusta para avaliar, a avaliação não é nada positiva. O Paulo Radich, sem querer defendê-lo, estava no 6º mês do seu governo debaixo do fogo cruzado, que o Paulo Radich apanhou do Júlio César, que sumiu, desapareceu, ninguém mais ouve falar, do próprio Zé Roberto, no Ministério Público, então nem se fale, né? E do Mário Botion, inclusive aqui nesse programa, o Mário parece que tem essa salvaguarda. Você pode, né, cobrar, você pode avaliar com contundência se você fizer melhor. E até esse momento eu não tenho visto nada melhor. Muito pelo contrário, muitas coisas, muitos serviços públicos, principalmente para os mais pobres, retrocederem. Mas são 6 meses, 6 meses na administração pública é muito pouco. É uma equipe ainda nova que está entrando, muita gente não conhece os caminhos da prefeitura, está aprendendo ainda. A gente tem que dar uma certa folga pela questão da crise econômica e tem muito chão pela frente. Temos mais 3 anos e meio de governo, que pode ser, e a gente torce para que seja um bom governo, porque no limite, né, a gente torce por uma cidade melhor. É para isso que até o pastor é político, o Marcelo foi político, eu fui político. A gente quer ver uma cidade melhor, mais desenvolvida e melhor para todo mundo viver. 1h50, aqui pelo WhatsApp da Educadora, quem acertou, aliás, muita gente acertou, os verdadeiros nomes de Christian e Ralph, que eu tenho certeza que a Nani não sabe, a Tayla não sabe, tampouco o Bruno, o pastor Newton, talvez nem o Marcelo, os nomes verdadeiros de Christian e Ralph. O Christian se chama José Pereira da Silva Neto. O Christian, ele cantava com o nome Christian porque ele cantava em inglês, né? Lá no final dos anos 70 ele cantava em inglês e isso era uma pegadinha da indústria fonográfica, né, para que o brasileiro acreditasse que Christian fosse o Christian americano que vinha fazer show aqui no Brasil, mas nada a ver. Ele é, salvo engano, de Goiás, é o Zé Pereira. É o Zé. O Fábio Júnior era o Mark Davis, né? O Michael Sullivan surgiu naquela época, usa até hoje o nome Michael Sullivan, e Maurício Alberto virou Maurice Albert, com um sucesso estrondoso de Feelings. Agora, o Ralph, sabe qual é o nome do Ralph? Não tenho ideia. Ralph. Alguém tem ideia de como se chama o Ralph? O Ralph se chama, de fato, Ralph. Ralph Richardson da Silva. Então, amanhã se apresenta no Gran São João a dupla José Pereira da Silva Neto e Ralph Richardson da Silva.
E quem ganhou o par de convites para assistir o show é a Fátima Martins, do Ouro Verde. Parabéns, Fátima. Você acertou e ganhou pelo WhatsApp da Educadora. 1h51. Para encerrar o nosso papo de hoje, eu quero muito que o pastor volte mais vezes ao programa, seja a figura mais frequente aqui no estúdio. Marcelo, amanhã o pontapé de início do Rodeio de Limeira. Amanhã a escolha da rainha, ela é o lançamento do Rodeio de Limeira 2017. É uma data bastante emblemática para a gente, né? As meninas já pré-selecionadas, já estão ensaiadas e com certeza darão um belo Hoje show. O ensaio final, né? E no sábado darão um belo show no Gran São João para fazer com que o corpo de jurados, né, cada uma sabe o que ela tem de melhor, qual a melhor qualidade dela, e tentar que ela aflore mais para que os jurados a escolham como rainha do rodeio. Eu, particularmente, é uma situação que me emociona, até porque nós não tivemos evento em 2016 e, sinceramente, eu nem sabia se haveria mais, porque como nós não tínhamos conseguido a liberação da montaria em touros, tudo isso inviabilizaria o retorno do rodeio. Então, graças a uma atuação parlamentar no Congresso em Brasília, tudo isso foi resolvido e nós retornamos, então, trazendo para Limeira, ou retornando para Limeira, o maior evento da cidade e que com certeza leva o nome de Limeira para toda a região. Nós recebemos muita gente da região toda, como eu já espero, Caio, que as pessoas da região que não têm normalmente a oportunidade de ver um show do Christian Ralph, Limeira está aqui aberto, esperando a todos. Não é um cantor hoje que se apresenta normalmente rodeios, né? Nos outros rodeios e também não é dessa nova safra, né? Não se apresentam nas casas, né, normais por aí. Então é uma oportunidade do pessoal mais experiente, né, que tem um pouco mais de idade, que gostam do Christian Ralph, venham para Limeira, venham conhecer a rainha e as princesas do rodeio e curtam o show do Christian Ralph. É um convite que eu faço e que tenho certeza que você também fará para toda a comunidade limeirense e da região. Olha, o rodeio é uma festa muito grande, cheia de detalhes, difícil de fazer, cara. Então é um investimento, eu não vou revelar números aqui, não faz sentido, mas é um investimento digno de todos os elogios. E é o momento do ano em que a cidade desenvolve um potencial pouco explorado, que é o potencial turístico. Gente vem de fora para cá, ocupa os quartos de hotel, abastece o seu carro nos postos de gasolina, compra pão nas padarias, vai a restaurantes, vai a bares, consome aqui, além do público local, além do público regional, muita gente vem de fora para consumir em Limeira. E quando deixa o dinheiro aqui em Limeira, além de estar se divertindo, contribui para a economia local. Impostos são pagos, impostos são gerados e pagos, a movimentação financeira, o dinheiro fica todo aqui. O dinheiro, mas o Henrique e Juliano não são daqui. Eles levam o cachê embora, né? Porque nós temos aqui em Limeira algumas duplas, mas nenhuma do tamanho, do porte, da importância de Henrique e Juliano. Agora, fora isso, são trabalhadores, né? Sei lá quantos empregos o rodeio gera, né? E toda essa movimentação da economia que só é boa para Limeira. Limeira só ganha com isso. Empregos diretos em torno de 300. 300 pessoas, no mínimo, trabalham por noite no rodeio de Limeira. Outra coisa que talvez as pessoas não tenham conhecimento, além dos hotéis da cidade ficarem todos lotados, praticamente todas as chácaras que são disponibilizadas para aluguel, elas também hoje são utilizadas. Tá? Nós mesmos, da organização, alugamos algumas chácaras, nós precisamos colocar os peões, precisamos colocar seguranças e a gente usa desse artifício. E pessoas de São Paulo, pessoas até de outros estados que vêm para cá, eles procuram chácaras porque o custo fica menor e os amigos ficam todos juntos. E é uma coisa que normalmente não é divulgado, né? Mas o uso de chácaras através de aluguel por pessoas que vêm participar, vêm curtir o rodeio de Limeira é bastante grande. Bom, além do fato de que o clima fica muito mais agradável, tá todo mundo de saco cheio do noticiário político nacional e local. É só notícia ruim, minha gente.
é só notícia ruim. Então, vamos aproveitar esse momento de alegria, de congraçamento do rodeio, até para recuperar a nossa autoestima de limeirense. Se você nasceu aqui ou se você tem Limeira por adoção, né? Porque a festa é um grande sucesso, é uma enorme estrutura, muita gente passando por lá e a cidade vivendo um mês antes, 40 dias antes, 2 meses antes e pelas 2 semanas do rodeio, o melhor clima possível de alegria, de leveza, diferentemente do noticiário nacional, que deixa para lá, né, minha gente? Bom final de semana, Nani. Para você também, Caio. Bom final de semana, Tayla. Para você também, Caio. Até segunda. Bruno, bom final de semana. Você volta amanhã às 8 horas da manhã. Amanhã às 8 da manhã. Ótimo final de semana para todos. Pastor, foi um prazer recebê-lo aqui. Volte mais vezes. Eu que agradeço. Um forte abraço a todos e não posso deixar de parabenizá-lo pelo logo da Educadora, que assim como a TV... Parabenizo o Bruno, viu? Não, todos nós. É tudo obra dele. Parabéns, né? Assim como a Record TV inovou, vocês também estão inovando. Parabéns. É que a gente olha para esses exemplos super bem sucedidos, né? Da Record, por exemplo, que retomou o segundo lugar absoluto, né? No PNT, que é o Painel Nacional de Televisão. Teve um ótimo primeiro semestre, apesar de não estar mais na NET em São Paulo, né? A gente se mira nesses exemplos de empresas de comunicação bem-sucedidas e vitoriosas como a Record. Obrigado, pastor. Marcelo, boa sorte para todos nós, né? Amanhã começa para valer o rodeio, esse clima de festa que vai tomar a cidade toda. E obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. E realmente, não só amanhã, né? Esse clima que gera de alegria em todo mundo participando de eventos. No caso do Rodeio de Limeira, uma coisa que você está falando de valores, tal. E falando... Você citou o caso do Henrique Juliano, tá? O único jeito do limeirense conseguir ver um show de Henrique Juliano, de um Jorge Mateus, é através do rodeio, ou seja, um evento bastante grande, onde o capital investido é muito grande. A gente poderia fazer um rodeio trazendo duplas menores, mas não, nós queremos trazer o que há de melhor hoje no sertanejo para Limeira. O limeirense merece e nós esperamos todo mundo lá para curtir esses grandes shows. Obrigado, Marcelo. O Padre Danilo, meu querido Padre Danilo, vem aí para apresentar o seu programa que vai até às 3 horas, porque hoje tem futebol, não é isso? Hoje não tem Edmundo, então o Padre assume agora o estúdio da Educadora, o microfone da Educadora e vai até às 3 horas, quando começa a transmissão do futebol da Copa Paulista. O Leão vai jogar. Boa sorte ao Leão, um excelente programa ao Padre, um surpreendente final de semana a todos. Nós nos encontramos amanhã, nos vemos amanhã no Baile da Rainha, no Gran São João, com Christian Ralph, Eduardo e Rafael e Bruna Bernardi. Fiquem todos com Deus. Um ótimo, excelente final de semana. Até segunda. Tchau, pessoal.